Uma breve viagem ao futuro com o inventor Maxwell Chikumbutsu. Ele afirma ter feito uma descoberta científica com essa tecnologia de energia verde. Um carro elétrico que, segundo ele, converte frequências de rádio em energia. Uma indústria de 7 trilhões de dólares pode desmoronar da noite para o dia, porque um homem no Zimbábue afirma ter construído um carro que nunca precisa de combustível, nunca precisa ser carregado e funciona para sempre. A ciência diz que isso é impossível, mas e se ele estiver certo? O homem que ousou desafiar a física. Imagine crescer em um lugar onde a eletricidade acaba sem aviso, onde o combustível é escasso e as oportunidades mais ainda. Agora imagine um garoto que abandona a escola aos 14 anos, mas cresce convencido de que pode superar as próprias leis da ciência. O nome dele é Maxwell Chikumbutsu e, em uma oficina modesta em Harare, no Zimbábue, ele começa a esboçar ideias que um dia poderiam ameaçar empresas petrolíferas, montadoras de automóveis e até os próprios alicerces da física moderna. Durante anos, seus experimentos foram vistos como fantasia, o tipo de sonho que se espera de uma criança curiosa desmontando rádios. Mas então, em 2015, Maxwell revelou algo para o qual ninguém estava preparado. Uma afirmação tão ousada, tão disruptiva, que forçou cientistas, políticos e bilionários ao redor do mundo a parar e prestar atenção. O mistério da caixa preta. Em 2009, Maxwell Chikumbutsu fez uma afirmação que soava mais como ficção científica do que realidade. Ele teria construído um dispositivo capaz de extrair eletricidade diretamente do ar. Chamou-o de dispositivo de microenergia, uma misteriosa caixa preta feita à mão com componentes que, segundo ele, transformavam ondas de rádio fracas em energia pura e utilizável, sem diploma, sem laboratório bilionário, sem equipe de engenheiros, apenas um homem em Harare, prometendo aquilo que o resto do mundo dizia ser impossível. The first electric vehicle in the world that drives without needing recharging systems. On the Greener Power Off-Grid machine, it's very unique. For the first time, energy is being generated using a radio frequency and without moving parts. Durante anos, a ideia foi descartada como fantasia, mas em julho de 2015, a pequena empresa de Maxwell, Scythe Technologies, realizou um dia aberto que mudaria tudo. Autoridades, jornalistas e moradores curiosos se reuniram enquanto ele apresentava uma invenção atrás da outra. Uma televisão sem fio que funcionava sem cabos, um helicóptero que não usava combustível e, mais impressionante ainda, um carro elétrico que nunca precisava ser carregado. A helicopter that operates using any one of the 5 fuels, including paraffin, a drone and a household transformer that he says can multiply power 100-fold. Para uma nação cansada de apagões e da escassez de combustível, parecia um milagre. A plateia aplaudiu, atônita com o que viu. Mas por trás do encantamento, permanecia uma pergunta perturbadora. Se aquilo era real, por que os maiores cientistas do mundo não tinham construído isso antes? Quando a ciência reagiu? As demonstrações em Harare geraram manchetes e esperança, mas também desencadearam uma tempestade de dúvidas. Ao redor do mundo, engenheiros e físicos faziam a mesma pergunta: como uma pequena caixa preta poderia capturar energia suficiente de ondas de rádio, sinais tão fracos que são medidos em nanovolts, para alimentar algo tão exigente quanto um carro? Para os cientistas, a afirmação não era apenas improvável, ela colidia diretamente com as próprias leis da termodinâmica, que afirmam que não se pode criar energia do nada. The vehicle, it uses what we call the microsonic energy device. The microsonic energy device, it is the device that I personally invented in 2009. Em 2018, os checadores de fatos entraram na briga. Tanto o Snopes quanto a Associated Press investigaram as alegações virais sobre um carro autocarregável. O veredito foi direto. Não existia nenhuma prova verificável. Embora a Scythe Technologies exibisse protótipos, não havia testes independentes, nem dados revisados por pares. Tampouco evidências transparentes que pudessem silenciar as dúvidas. Which harness radio frequencies convert it into energy. It is a moving generator. When you drive from work back to your home, you can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house.
Até o escritório de patentes dos Estados Unidos, onde Maxwell supostamente havia submetido pedidos, os rejeitou, recusando os registros por violarem leis físicas estabelecidas. E ainda assim, quanto mais a ciência tentava fechar a porta, mais a história se espalhava. Para alguns, o ceticismo era a prova de que Maxwell havia descoberto algo disruptivo demais, algo que indústrias poderosas queriam enterrar. Para outros, era apenas mais um capítulo na longa história das promessas de energia gratuita, destinadas ao esquecimento. Mas uma pergunta se recusava a desaparecer. Se era tudo ilusão, por que as máquinas pareciam funcionar, ao menos nas demonstrações públicas? E por que o mais alto escalão do governo do Zimbábue estava de repente prestando atenção, poder, política e perigo? Enquanto o ceticismo crescia no exterior, algo notável acontecia em casa. No Zimbábue, o trabalho de Maxwell não caiu no esquecimento, chegou até o gabinete do presidente. Em 2024, o presidente Emmerson Mnangagwa elogiava a tecnologia revolucionária de Chikumbutso. The vehicle itself has got 160 kilowatts electric motor, which gives you a torque of about 320 to 380 Newton meters of torque. That means it's fast. Chegando a anunciar planos para um novo veículo elétrico autossuficiente, o Scythe EV, prometendo alcance ilimitado e velocidades comparáveis às dos supercarros modernos. Para um país assolado por falta de energia e fragilidade econômica, a visão de uma máquina africana que não precisava de combustível, nem carregamento, nem rede elétrica, era mais que uma invenção. Era a esperança em forma concreta. Mas, por trás do otimismo, correntes mais sombrias surgiam. Maxwell começou a falar publicamente sobre ameaças à sua vida. O episódio mais assustador foi em 2017, quando ele e seu parceiro de pesquisa, conhecido como Dr. Ted, teriam sido envenenados. Maxwell sobreviveu. Dr. Ted, não. Coincidência ou conspiração, o acontecimento deixou uma marca profunda, sugerindo que forças poderosas, com bilhões em jogo, já estariam prestando atenção. Esses eventos deixaram o mundo dividido. Maxwell Chikumbutso era um inventor genial desafiando a ordem global ou um sonhador pego em uma tempestade muito maior do que ele. So this is the first television in the world that uses self-power to say. It is all in one. You don't need to put it on electricity or on solar panel or anything. As it is a complete solution. Cada apoio vindo dos líderes do Zimbábue dava mais credibilidade, mas cada pergunta sem resposta sobre o funcionamento de seus dispositivos apenas aprofundava o mistério. E à medida que aumentavam as apostas, aumentava também o risco de acreditar em uma tecnologia que poderia reescrever as regras da energia ou desmoronar sob o peso de suas próprias contradições. O sonho que pode abalar impérios. Se a invenção de Maxwell funcionar como ele afirma, o impacto seria simplesmente devastador. O mercado global de energia movimenta mais de 7 trilhões de dólares por ano. Há mais de um século, gigantes do petróleo e empresas de energia determinam como o mundo é abastecido, enquanto fabricantes de veículos elétricos como a Tesla apostam seu futuro em baterias e redes de carregamento. Mas um dispositivo que extrai a energia infinita do próprio ar atravessaria essas indústrias como uma tempestade. Behind the television you can see that there is a microsonic energy device, this box. This is the device that is converting radio frequencies into pure energy. Tornando seus modelos de negócio obsoletos da noite para o dia. Na visão de Maxwell, um carro não é apenas transporte, ele se torna um gerador em movimento, produzindo eletricidade suficiente para abastecer uma casa inteira enquanto roda. Imagine famílias em vilarejos remotos da África, longe de qualquer rede elétrica, de repente acendendo luzes, ligando eletrodomésticos e se conectando à internet. Tudo isso sem uma única conta de luz. Imagine nações livres da dependência do petróleo importado, com seus céus limpos por máquinas que transformam frequências de rádio invisíveis em energia limpa e utilizável. É uma visão de independência, uma que poderia transformar a África de consumidora a pioneira na corrida global por energia. Power of the cable was supposed to be here. On all traditional televisions, power comes here, but there's no power as you can see. The television is working as it is.
E ainda assim, é o próprio sonho que alimenta a incerteza. Se a tecnologia é real, por que nenhum laboratório independente a replicou? Por que nenhuma montadora global a licenciou? A possibilidade é tão impressionante que deixa o público dividido entre o deslumbramento e a suspeita. Será que um garoto que abandonou a escola em Harare teria realmente descoberto aquilo que os laboratórios mais avançados do mundo não conseguiram alcançar? Ou será que a promessa de energia ilimitada é apenas mais uma miragem no deserto da ambição humana? I think this television is we can call it a self-powered television. He says he's determined to ensure that his God-given gift brings energy to light up the continent and put Zimbabwe on the technological map. Esperança, dúvida e traição. Desde o início, a reação do mundo às afirmações de Maxwell Chikumbutso foi dividida. De um lado estão os que acreditam, autoridades do Zimbábue que defenderam seu trabalho, líderes comunitários que enxergaram nele a promessa de uma verdadeira independência energética e investidores estrangeiros sussurrando sobre acordos milionários. Para muitos em toda a África, onde apagões frequentes e pobreza energética são desafios diários, Maxwell se tornou mais do que um inventor. Mas do outro lado estavam os céticos. Veículos internacionais como a Associated Press e checadores de fatos como o Snopes encontraram poucas evidências para sustentar suas promessas ousadas. Apontaram a ausência de estudos revisados por pares, patentes rejeitadas por desafiar leis da termodinâmica e a falta de testes transparentes que permitissem a especialistas independentes reproduzir seus resultados. Alguns críticos foram além, sugerindo que os carros exibidos eram apenas importados modificados, veículos comuns maquiados para parecer extraordinários. E entre esses dois extremos, floresceram as teorias da conspiração. Alguns sussurravam que empresas petrolíferas estariam suprimindo suas descobertas, com medo de perderem sua hegemonia. Outros o descartavam como um showman brilhante, habilidoso em vender esperança a um continente sedento por mudança. A tensão entre fé e dúvida se tornou parte de sua lenda. Maxwell era um visionário silenciado por interesses poderosos, ou um sonhador construindo castelos sobre areia movediça. Em 2025, a pergunta permanecia sem resposta e o mistério só se aprofundava. O paradoxo de 2025. No início de 2025, a história de Maxwell Chikumbutso entrou em uma nova e inquietante fase. Relatórios do Zimbábue sugeriam que seus dispositivos estavam finalmente se aproximando da comercialização. Dizia-se que pequenas unidades haviam sido vendidas, com compradores da República Democrática do Congo demonstrando interesse e um distribuidor local em Harare supostamente cuidando das vendas. O próprio Maxwell declarou que sua equipe já estava em operação, afirmando que qualquer pessoa que quisesse uma de suas máquinas poderia adquiri-la. Para seus apoiadores, isso era a prova tão aguardada de que seu sonho não era uma ilusão, mas uma tecnologia aos poucos se tornando realidade. E ainda assim, as dúvidas nunca desapareceram. Em janeiro de 2025, o portal de tecnologia zimbabuano TechZim publicou uma análise detalhada, levantando os mesmos alertas que perseguiam Maxwell desde o início. Nenhum teste em laboratório independente, nenhuma publicação revisada por pares, nenhuma documentação técnica robusta o suficiente para suportar o escrutínio científico. Nenhum dos dispositivos havia sido submetido a testes transparentes em que céticos pudessem medir o desempenho em condições controladas. Sem essas evidências, cientistas continuavam a descartar suas alegações como impossíveis, ainda que políticos e comunidades abraçassem o simbolismo. O resultado foi um paradoxo. Nas ruas de Harare, Maxwell era celebrado como herói da engenhosidade africana. Online, seu nome viralizava ao lado de termos como fraude, gênio e censurado. Em salas de reunião e universidades, as discussões sobre ele deixaram de se concentrar em se as máquinas funcionavam de fato, para se tornarem reflexões sobre o que sua história representava. Estaríamos presenciando o nascimento de um renascimento tecnológico africano ou uma lição sobre como a esperança pode ultrapassar a ciência sólida? À medida que 2025 avançava, a resposta permanecia tentadoramente fora de alcance.
o legado de uma revolução inacabada. Se as invenções de Maxwell Chikumbutsu forem um dia comprovadas cientificamente ou não, sua história já garantiu um lugar na história. Em um mundo onde grandes descobertas geralmente nascem em laboratórios bilionários e salas de reunião corporativas, ele surgiu de uma oficina modesta em Harare com uma afirmação que ousava desafiar os próprios alicerces da física. Isso, por si só, já forçou a comunidade global a olhar duas vezes para um continente muitas vezes descartado como seguidor e não como líder em inovação. Para seus apoiadores, Maxwell representa resiliência, criatividade e a verdade de que o gênio não conhece fronteiras. Para eles, ele é o homem que se recusou a aceitar limites, que ousou imaginar carros que nunca precisam de combustível, televisores que se alimentam sozinhos e uma África saltando rumo a uma nova era de independência. Para seus críticos, ele é um alerta, uma lembrança de que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias e de que a esperança sem limites pode corroer a confiança na ciência verdadeira. A verdade ainda pode estar selada dentro da misteriosa caixa preta de seu chamado dispositivo de microenergia, à espera de validação ou refutação. Mas talvez o maior legado de Maxwell não seja a máquina em si, e sim a conversa que ele iniciou. Sua jornada prova que ideias revolucionárias podem surgir de qualquer lugar, até mesmo dos cantos mais ignorados do mundo. E assim, resta uma pergunta inquietante, daquelas que continuam ecoando muito depois dos créditos finais. E se o impossível não for impossível, afinal?